Nesta noite, nós queremos já agradecer a presença de vocês e nós queremos sim dar continuidade, pedindo a vocês que fechem seus olhos para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez no canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro, com a intenção de transmitir o Evangelho Eterno. Queremos, ó Pai, te pedir uma bênção especial para os nossos ouvintes em suas casas, que o Espírito Santo possa ir de encontro a eles e que o Senhor possa atender cada pedido e cada agradecimento que eles têm no coração também. Pedimos também que o Senhor continue conosco em nome de Jesus, amém. E continuando, eu quero continuar desafiando cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento a transmitir esse conteúdo para pelo menos 10 contatos seus. E eu quero já de antemão convidar vocês para pegar a Bíblia e abrir no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Nós vamos dar continuidade às mensagens que nós estamos pregando aqui sobre Paulo e o livro de Atos. Atos 25, do versículo 13 em diante. E também acompanhando o capítulo 26. E como todos vocês já sabem, nós vamos ler aqui alguns textos e vocês vão continuar pesquisando em casa. Aqui na minha Bíblia, ou melhor, o título de hoje é Quase Perdido, Quase Persuadido. Na terça-feira passada, nós abordamos aqui o tema Paulo apela para César. E hoje nós vamos abordar Quase Persuadido. Então aqui no capítulo 25, do 13 em diante, aqui traz o subtítulo: Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Então nós vemos aqui, nós estamos continuando vendo o que sempre os judeus, inspirados pelo inimigo, tentou fazer com Paulo: matá-lo, sempre. Então, dando continuidade, nós vimos aqui então que Paulo tinha apelado para César, e Festo não tinha outro jeito, a não ser enviar Paulo a Roma. Mas o interessante é que, algum tempo se passou antes que pudesse ser encontrado um navio oportuno, e com outros prisioneiros deviam ser enviados com Paulo. A consideração de seus casos também ocasionou demora. E foi nesse interim, nesse tempo, que deu a Paulo oportunidade de apresentar as razões de sua fé diante dos principais homens de Cesareia. E Paulo, como nós já sabemos e conhecemos, Paulo nunca perdeu uma oportunidade, como também perante o rei Agripa II, o último dos Herodes. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. É assim que sempre é feito, né? Quando uma pessoa importante assume um cargo importante, aí vem os outros saudá-los, parabenizá-los. E foi nesse momento, nesse interim, que Paulo teve oportunidade. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix, aqui preso, por cujo
por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Ele esboçou as circunstâncias que levaram o prisioneiro a apelar para César. Nós sabemos, mas vamos relembrar. Os principais judeus, eles pediram para que levasse Paulo para Jerusalém para ser julgado ali. Mas a intenção deles era matar Paulo no caminho para Jerusalém. E Paulo, já sabendo disso, apelou para César. Apelou para César. Contanto, Paulo, nenhuma acusação das que ele supunha, mas algumas questões acerca de suas superstições e de um tal Jesus. Então, aqui, Festo, ele apresentou para Agripa o que os judeus estavam acusando Paulo. E ele analisando, ele mesmo caiu em si, que Paulo não tinha nenhuma acusação que pudesse incriminar Paulo. Era questões de quê? Religião, leis judaicas. E ele afirma mais, que Paulo estava sendo julgado por acreditar num tal Jesus Cristo que já estava morto, mas que Paulo afirmava que ele estava vivo ainda. Havendo Festo contado sua história, Agripa tornou-se interessado e disse: bem quisera eu também ouvir esse homem. Então, conforme sua vontade, foi arranjada uma reunião para o dia seguinte. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e os varões principais da cidade. Sendo trazido Paulo por mandato de Festo. Em homenagem aos visitantes, Festo buscava tornar a ocasião bastante aparatosa. As ricas vestes do procurador e de seus hóspedes, as espadas dos soldados e as brilhantes armaduras de seus comandantes emprestavam fulgor à cena. E agora, Paulo, ainda algemado, achava-se diante do grupo reunido. Que contraste era aqui apresentado! Agripa e Berenice possuíam poder e posição, e eram por isto favorecidos pelo mundo, mas eram destituídos dos traços de caráter que Deus estima. Olha que coisa interessante. Agripa, Berenice e os demais, eles eram favorecidos pelo mundo, mas eles não possuíam os traços de caráter que Deus estima, mas Paulo sim. Agripa, Berenice e os demais eram transgressores da lei de Deus, corruptos de coração e de vida. Sua conduta era aborrecida ao céu. O idoso prisioneiro, acorrentado a um soldado, não tinha em seu aspecto coisa alguma que levasse o mundo a prestar-lhe homenagem. Olha que coisa interessante. Entretanto, nesse homem, aparentemente sem amigos, sem riqueza, sem posição, preso por sua fé no Filho de Deus, o céu todo estava interessado nesse homem, Paulo. Os anjos eram seus assistentes. Caso se houvesse manifestado a glória de um só desses resplandecentes mensageiros, a pompa e o orgulho da realeza teria empalecido. Reis e cortesões teriam sido lançados por terra, como os soldados romanos, junto ao sepulcro de Cristo.
caíram por terra com a presença de apenas um anjo. O próprio Festo apresentou Paulo à Assembleia com estas palavras: ó rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes convosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que esse homem viva mais, mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para César, tenho determinado enviá-lo, do qual não tenho coisa alguma acerca que escreva ao meu Senhor. Por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa de escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso, sem notificar as suas acusações. O rei Agripa deu agora a Paulo a liberdade de falar por si. O apóstolo não estava desconcertado pela brilhante pompa ou elevada posição de seu auditório, pois sabia que com pouco valor representam riqueza ou posição mundanas. Poder e pompa terrestres não poderiam nem por um momento, abater-lhe o ânimo ou roubar-lhe o domínio próprio. E ele começa assim: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, disse ele, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que eu sou acusado pelos judeus. Sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Paulo relatou a história de sua conversão, de obstinada incredulidade à fé em Jesus de Nazaré como Redentor do mundo. Então Paulo, ele relatou a sua experiência, como ele era um perseguidor, tanto de Jesus Cristo como dos seus discípulos. Descreveu a visão celestial que a princípio o enchera de indivisível terror, porém mais tarde provou ser uma fonte da maior consolação, uma revelação da glória divina, no meio da qual estava entronizado aquele a quem ele desprezava e odiava, cujos seguidores procurava mesmo levar à destruição. E desde esse momento Paulo se havia tornado um novo homem, um sincero e fervoroso crente em Jesus Cristo, a isto chegando pela transformadora misericórdia. Então Paulo foi transformado porque teve um encontro com Cristo. E o nosso desejo hoje é que vocês que estão nos escutando, que vocês também possam ter um encontro com Cristo e ser transformado por Ele também. E com clareza e poder, Paulo traçou perante Agripa um esboço dos principais acontecimentos relacionados com a vida de Cristo sobre a terra. Sustentou que o Messias da profecia tinha já aparecido na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Mostrou como as Escrituras do Velho Testamento haviam declarado que o Messias devia aparecer como homem entre os homens, e como na vida de Jesus se havia cumprido cada parte esboçada por Moisés e os profetas, com o propósito de redimir o mundo perdido. O divino Filho de Deus, desdenhado, ignorado, suportou a cruz e subiu ao céu, triunfante sobre a morte e a sepultura. Por que, raciocinava Paulo,
Parecia incrível que Cristo ressuscitasse dos mortos. Uma vez assim lhe aparecera. Mas como poderia descrever daquilo que ele mesmo havia visto e ouvido? A porta de Damasco, continua Paulo, havia sem querer, sem qualquer dúvida, contemplado o Cristo crucificado e ressurgido, o mesmo que tinha palmilhado as ruas de Jerusalém, morrido no Calvário, quebrado as ligaduras da morte e ascendido ao céu, tão seguramente como Pedro, Tiago e João, ou qualquer outro dos discípulos, tinham-o visto e com ele falado. Então, além de Paulo ter visto em visão Jesus Cristo, ele ainda falou com Jesus. A voz o intimara a proclamar o evangelho de um Salvador ressuscitado. E como poderia eu desobedecer? Essa foi a incumbência que Paulo foi comissionado a transmitir. Um Salvador ressuscitado, pronto a salvar cada um de nós. Em Damasco, em Jerusalém, através de toda a Judéia e nas regiões distantes, havia ele testemunhado de Jesus, o crucificado, mostrando todas as classes que, se entregassem a vida a Cristo e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, eles seriam salvos. Por causa disso, declarou o apóstolo Paulo, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E é por isso que o evangelho, irmãos e amigos, chegou até nós. Porque homens como Paulo, eles tiveram encontro com Jesus, foram comissionados para uma missão, e eles aceitaram a missão, e o evangelho chegou até a nós e ao mundo todo. Todos os presentes escutaram encantados a narrativa feita por Paulo, de suas maravilhosas experiências. O apóstolo estava falando sobre o seu tema predileto. Nenhum dos que o ouviam podiam duvidar de sua sinceridade, mas no momento de sua mais persuasiva eloquência, ele foi interrompido por Festo, que exclamou: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo era um homem estudioso, e Festo sabia disso, e ele fez uma acusação a Paulo: estás louco? Que coisa que você está falando? Você não tem juízo não? O apóstolo respondeu: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um sã juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Então, voltando-se para Agripa, ele se dirigiu diretamente a ele: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei eu que você crê nos profetas. Profundamente impressionado, Agripa perdeu de vista por um momento o ambiente e a dignidade de sua posição, tendo apenas consciência das verdades que tinha ouvido, tendo somente o humilde prisioneiro que estava diante dele como um embaixador de Deus. Respondeu involuntariamente: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão.
Ardorosamente o apóstolo respondeu: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas algemas. Acrescentou, erguendo as mãos acorrentadas. Festo, Agripa e Berenice podiam com justiça trazer nos pulsos os grilhões que acorrentavam o apóstolo. Eram todos culpados de graves crimes. Esses transgressores tinham ouvido nesse dia a oferta de salvação mediante o nome de Cristo. A oferta de salvação mediante o nome de Cristo. E todos nós hoje, irmãos e amigos, que vivemos no século 21, estamos constantemente ouvindo a oferta de salvação que vem diretamente de Cristo. Um apelo menos estivera quase persuadido a aceitar a graça e o perdão oferecidos, mas Agripa afastou a misericórdia oferecida, recusando aceitar a cruz de um redentor crucificado. A curiosidade do rei foi satisfeita, e levantando-se deu a entender que a entrevista tinha terminado. Ao se despedirem, os presentes falaram entre si, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Embora Agripa fosse judeu, não participava ele do zelo intolerante e cego preconceito dos fariseus. Bem podia soltar-se este homem, disse ele a Festo, se não houver apelado para César. Mas o caso fora levado àquele supremo tribunal, e estava agora além da sua jurisdição, tanto de Festo quanto de Agripa. E assim Paulo foi levado a Roma. E no próximo episódio, nós vamos abordar aqui um assunto muito interessante: a viagem e o naufrágio. Então, que Deus te abençoe ricamente, que o Espírito Santo possa te ajudar a aceitar a única oferta de salvação que foi enviada a este mundo, que é Jesus Cristo, que foi morto por nós e hoje vive para todo sempre. Amém. Vamos orar. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos por esta oportunidade de salvação. Nos ajude, ó Pai, a abrir a mente e o coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Abençoa, Senhor, os ouvintes, em nome de Jesus. Amém.